É estranho estar aqui, né, sem ser para dar testemunho de acampamento ou divulgar a venda das bolachinhas dos jovens, mas a Dani Yoshimura, dirigente do louvor de hoje, ela me propôs para fazer a abertura aqui do culto de hoje. E aí, no começo da semana, eu estava pensando, né, sobre o que eu ia falar, de alguma passagem da Bíblia para ler. E aí, eu tinha pensado em uma, assim. Daí eu fiquei perguntando para Deus, né, é isso que o Senhor quer? Porque eu não quero falar o que eu quero falar, assim, que vem de mim, né, mas que seja o que o Senhor quer falar com a tua igreja. E aí, ontem à noite, na célula dos jovens, o Fer comentou de um devocional diário que tem no aplicativo da Bíblia que a gente usa, né? E aí, ontem à noite, na hora de dormir, eu falei, vou dar uma olhada, né? Aí eu olhei assim, aí lá tem a passagem da Bíblia, o versículo, tem uma oração e uma reflexão em vídeo. E aí ele falava sobre esse versículo que está em Gálatas 1:10, que fala assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí eu fiquei, legal, isso bate com algumas coisas que eu tô passando assim também, né? E eu fiquei, Deus, e agora? Eu vou falar sobre isso de agora à noite ou aquilo que eu tava pensando antes? Ou nada disso, né? E aí à noite eu sonhei que eu tava aqui falando sobre esse versículo. Aí eu acordei, acho que eu sei o que é pra falar, né? Aí eu orei de novo, assim, fiquei perguntando pra Deus se era isso mesmo. E aí eu percebi, mais claro, assim, que o que eu tava pensando em falar antes, não é que tinha só a ver com isso, mas tinha muito a ver com o que eu queria falar, sabe? Por mais que eu estivesse orando, que fosse feita a vontade de Deus, que eu falasse aquilo que Deus tinha pra falar com vocês, com a gente, mas eu tava muito pensando no que eu queria falar, no que eu queria que vocês ouvissem, meio que inconscientemente, sabe? Então eu fiquei, então acho que é isso mesmo, né? E outra coisa assim também, é que ontem no ensaio do louvor, a gente ficou assim um tempão passando assim a mesma passagem, porque eu fico errando o tempo, eu tenho muita dificuldade assim com o tempo de música, e isso de sempre, né? E aí às vezes eu ainda fico assim, ai meu Deus, mas tem gente lá na igreja que entende de música, eles vão perceber. E aí de novo assim, né? É eu querendo agradar quem? A Deus ou aos homens? É eu querendo que as pessoas tenham uma impressão de mim, ou é eu querendo fazer aquilo que é o motivo principal da gente estar aqui agora, da gente estar aqui louvando a Deus, né? É agradar a Deus ou o que os outros vão pensar de mim. Então, essa passagem eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que estar relembrando, refletindo, revendo assim, as nossas atitudes, né? Aquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia. É para as pessoas ou é para Deus, né? Então, eu convido vocês hoje para a gente estar aqui realmente louvando a Deus de todo o coração, sem estar pensando no que os outros podem estar olhando, no que os outros podem estar pensando sobre a gente, mas a gente fazendo a nossa adoração sincera a Deus, né? E a começar por hoje aqui na igreja, mas que quando a gente voltar para casa, e naquilo que a gente estiver fazendo, seja no trabalho, nos estudos, em casa, a gente tenha sempre em mente, né, de que é para Deus, e é até aquilo que fala em Colossenses 3:23, né, que tudo que a gente fizer, que seja como para Deus e não para os homens, né, sempre dando o nosso melhor naquilo que a gente estiver fazendo. Então, convido a igreja agora a estar refletindo um pouco sobre o que a gente tem feito, se a gente tem pensado em agradar a Deus ou aos homens, e é isso. Querido Deus, muito obrigada por este dia, obrigada por mais essa manhã, que o Senhor tem nos dado saúde, que o Senhor tem nos abençoado, nos permitido estar aqui na Tua casa, te louvando, te adorando, aprendendo mais da Tua palavra. Que o
Senhor encontre em nós, Pai, em cada um de nós, um coração obediente, que se alegra no Senhor e que, mais do que tudo, deseja Te agradar, Pai, que deseja fazer tudo o que a gente fizer, que a gente pensar, que sair da nossa boca, Pai, para o Senhor, Deus, pensando em agradar o Senhor, não aos homens, que a gente possa dar sempre o nosso melhor em tudo, Deus, fazendo com excelência para o Senhor, porque é tudo do Senhor, tudo para o Senhor, Deus, tudo do Senhor, Pai. Que o Senhor também possa abençoar esse momento aqui de louvor, Deus, depois de palavra com o pastor Manado, Deus, que a gente possa realmente Te adorar, Deus, Te louvar de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, Senhor. Que o Senhor também esteja abençoando, Deus, cada um de nós aqui, em nossas casas, nos nossos afazeres, trabalhos, tudo, que a gente possa ser sempre sal e luz, Deus, sempre exalando o Teu bom perfume, Pai. E eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e falar com Deus, né? Através das orações cantadas, iniciar aclamando, exaltando o nosso Deus. Jesus.
Deus para nós. Promessas de salvação, promessas de uma vida eterna, promessas de cura, não somente nessa terra, mas quando a gente estiver na presença dele, a gente não vai sentir mais dor, nós não vamos sofrer mais, nós não vamos ter esses desafios que a gente tem hoje. Vai ser um tempo de paz na presença de Deus que a gente nem consegue imaginar. Nem consegue imaginar. Eu estava lendo Hebreus essa semana, essas últimas semanas, e eu fui tão tocada, né, com os comentários que fala assim que se a gente acha que esse mundo que a gente vive é o real, a gente está enganado. O real é onde Deus está. Aqui é um esboço daquilo que Deus tem preparado para nós, né? E em Hebreus 10 fala assim, né, no versículo 5, que o autor está se referindo ao Salmo 40, um trecho, né? Ele fala assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo preparei, de holocaustos e ofertas não te agradaste. Então eu disse, é como se Jesus estivesse falando: eu estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade. E eu creio que a gente pode trazer isso pra gente. Deus não quer sacrifícios nossos, né? Que a gente faça rituais, né? Deus não quer que você venha aos domingos. Ele quer que você adore Ele com os irmãos, né? Não só porque hoje é domingo, eu vou para a igreja. Não, é um tempo de adorar a Deus juntos, né? Então Ele não quer sacrifícios, né? Mas Ele quer a sua vida, a sua disposição. E que a gente possa, então, oferecer a nossa própria vida para Deus nesse momento, com tudo que a gente tiver, com as nossas forças, né? Coloque diante do Senhor e deixe Ele reinar em áreas que talvez a gente ainda está segurando o controle, né? Deixe Ele reinar. Pra gente romper em fé, né? Temos tantos desafios na vida, às vezes tão difícil de alcançar alguns sonhos, né? Alguns ideais para nossa vida, mas o que realmente importa, né? Não é aquilo que a gente quer conquistar, os nossos planos pessoais.
O que importa é estarmos no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Você já se entregou, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mesmo que às vezes tem que sacrificar a minha, né? E aí não vai ter erro, né? Ele vai nos dar forças, aí sim a gente vai romper em fé, né? Não adianta a gente ter fé para conquistar o que eu quero, os meus sonhos, mas a gente vai romper em fé, vai vencer com a fé para aquilo que são os propósitos de Deus, para aquilo que Deus quer fazer através de você e na sua vida. Então, olhe os seus problemas numa outra perspectiva, olhe os desafios, as dores, né? Ou os montes que você quer conquistar, né? Com essa mudança de perspectiva, né? Que é a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. E aí o mar vai se abrir. Aí se não se abrir o mar, você vai andar pelas águas. Mas é porque você está no centro da vontade de Deus. Amém? da gente frequentar uma igreja é a unidade. Nós falamos isso, né, no ano passado, sobre a força que Deus nos dá
né? Quando nós estamos unidos e como Ele nos abençoa através dos irmãos. Lembra? É como o óleo escorrendo pela barba de Arão, né? Que é a bênção de Deus. E eu queria agora convidar a todos nós a desfrutarmos dessa união. Que você possa, se você tiver liberdade, né? Juntos é mais fácil, né? Então, abençoando o seu irmão, incentivando o seu irmão a romper em fé, a caminhar, né? Nos desafios da vida. E quem sabe uma palavra, um abraço, um olhar que você trouxer para essa pessoa, para essas pessoas. Isso vai ser um gás a mais para essa pessoa continuar. Então, a gente vai cantar aqui novamente. Você lembra? Dá uma alongadinha a mais, né? Estica um pouquinho mais dos seus medos, das suas vergonhas. Sai um pouquinho da zona de conforto e se deixa usar, né? Para abençoar vidas e para receber também forças de Deus através do seu irmão. Amém? A gente vai cantar e vocês, por favor, deixem-se usar por Deus. Se sentir desejo de orar por essa pessoa, ore, né? Se é só um abraço, abrace, mas abençoe o seu irmão. Cada vez a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso milhares.
ousadia. Quantas vezes a gente é tímido demais, né? Para Pedro provar o sobrenatural, ele teve que ter ousadia para sair do barco e pisar na água em estado líquido, que para ele, não sei, virou sólido, né? Mas a ousadia, com ousadia vou mover no sobrenatural. E com essa ousadia, esse sair do barco, essa iniciativa de romper em fé, vai fazer a gente vencer para a glória de Deus, né? Vai fazer a gente viver coisas para Deus, para abençoar as nações, né? Abençoar quem está ao nosso redor. Então, viva em ousadia. Amém? Que bom que você decidiu estar hoje aqui, crendo, né, de que o que te move não é aquela questão chamada obrigação ou dever, amém? A partir de segunda-feira é isso que tem que te mover, amém? Mas quando se fala de espiritualidade, eu vejo que é algo muito mais simples, com um quê de seriedade e de profundidade. Então, o que nos move é essa questão da percepção, do entendimento e em conexão, em harmonia, em fusão com o coração. Isso então que nos move a estarmos aqui como indivíduos, como pessoas, como marido, como profissional, estudante universitário, para juntos, como igreja, em obediência àquilo que Deus estabeleceu para o seu corpo, né? Onde Cristo é o cabeça, onde todos nós fazemos parte da dinâmica desse corpo, que é a igreja, onde todos nós exercemos uma função, uma missão. E eu creio e temos declarado de que a igreja Holiness de Presidente Prudente tem entendido isso, e até que Deus tem nos abençoado. Amém? E falando de abençoado, a gente gostaria de iniciar a conversa. Nós temos uma série nessa temática, bênção, sabedoria e obediência cristã. E uma pergunta, né? Quantos de vocês acreditam na bênção de Deus? Você tem um Deus que abençoa? Ô pastor, se Deus não abençoa, Ele amaldiçoa, Ele judia, Ele me coloca em caminhos complicados, Ele é um Deus sarcástico, Ele gosta de ver os seus filhos pulando miúdos. O nosso Deus é um Deus sim. A gente vai estar conversando rapidamente nesta manhã sobre essa temática, sobre essa série, né? Então, fica o desafio. Nós vivemos num mundo assim muito picado, né? É um termo que eu ouvi falar, é um mundo fragmentado. E tem gente que gosta, que não gosta de coisas consistentes, não gosta de quer uma corrida de 100 metros, está entendendo? Que é um relacionamento de 100 metros. Um tempo atrás, um pregador aqui veio que ele teve um relacionamento até que a morte o separou. Então é uma jornada. Amém? E o ser humano, a sua tendência, a inclinação, no sentido geral, é querer ter uma corrida de 100 metros. Não tem esse entendimento e essa prática, né, da questão, né, de uma maratona. E a Bíblia nos fala que aquele que perseverar até o final do ano, este será salvo. Perseverar até o fim da nossa existência, este será salvo. Amém? Então, quando eu penso nessa questão de uma série, porque queira ou não queira, hoje, graças a Deus, nós temos o WhatsApp. Quem está ligado ao WhatsApp aqui? Levanta, confessa o pecado aqui. Está ligado agora ao WhatsApp aí? Está conectado, está conversando, quer dar uma mensagem para o pastor e tal? Mas hoje é esse mundo.
né, disperso. Hoje nós temos dificuldade de prestar atenção na esposa. Maridos, você prestou atenção naquilo que sua esposa disse hoje de manhã? Posso ouvir um amém dos maridos? Amém. Amém. Então esse é o mundo que nós vivemos, diluído, né, fragmentado, líquido. Esse é o mundo que eu e você estamos vivendo. E Deus nos chama para um outro contexto, para uma outra realidade. E eu creio que essa questão de conversarmos sobre séries, de trabalharmos, né, e conversarmos sobre temas específicos, nos ajuda. Hoje, em nossa igreja aqui, nossa comunidade, tem uma família que chegou numa época que a gente estava meditando sobre uma série chamada Ainda Há Esperança para Você. Quem lembra da série? Fica com as mãos abaixadas. Glória a Deus, eu gosto dessa comunidade mesmo. E esse casal chegou nesse momento onde o Espírito Santo de Deus estava ministrando sobre essa temática. Ainda há esperança para você. Isso então foi martelando a consciência e o coração desse casal. E hoje eles estão congregando. E eles decidiram fazer uma jornada junto com a gente, como igreja. Então você vê, a gente quer novidade, né? Vira a página rápido, dá o tute lá, e fica lá a tarde toda. Né? Mas Deus quer, né, imprimir, né, de uma maneira bem simples, mas profunda, né, de que o povo de Deus é um povo abençoado sim por Deus, amém? É um Deus que quer e tem nos abençoado. Acima de tudo, Ele nos abençoou com a salvação. Por que será que Deus derramou salvação sobre a sua vida? Pastor, porque eu me encaixo muito bem com aquele jovem rico que, né, seguiu à risca todos os mandamentos, por isso que Deus derramou a salvação. Foi isso? Não, é graça. Simplesmente misericórdia é graça. Né? Quantos desejam? Quantos têm recebido desta bênção? Né? E a gente, quando começa a trabalhar, a folhear a palavra de Deus, tem as suas implicações, vamos dizer assim. Né? Nós somos um povo que tem um coração alinhado em obediência e em sabedoria. E diante disso, eu tomei a liberdade de nós conversarmos nessa série no livro de Provérbios, tá? E se você não tem tido o seu devocional diário, eu desafio você a começar a ler o livro de Provérbios. São quantos capítulos mesmo? 31 capítulos, né? E isso, então você pode ler um capítulo. É isso, né? Por dia. Tá? E aí então você vai estar ruminando melhor essa nossa conversa. E Provérbios é um exemplo do quê? De sabedoria, né? Que vai tratar sobre os valores, os comportamentos morais, o sentido de nós existirmos. Qual o propósito pela qual? De onde eu vi? Quem sou eu? Para onde eu vou? Essas perguntas existenciais que as pessoas, né, que a filosofia tenta trabalhar. E como é importante isso. Né? De repente você faz uma carreira exemplar e aí chega no final, mas nossa, parece que isso não faz sentido, não dá uma estrutura para eu lidar com a questão mais complexa do ser humano, é com respeito à morte. Essa semana mesmo eu estava conversando com o carro, com a Márcia, falou: amor, acho que eu preciso fazer um plano funerário. Eu já estou com meus... Obrigado por falar nisso, semana passada, né? Fiz mais um ano de existência, a igreja nos acolheu tremendamente. Olha que camisa bonita. Né? Mas eu falei: Márcia, acho que eu preciso me cuidar, no sentido, não quero dar muito trabalho, né, para os meus filhos e tal, né, onerar. Então acho que eu vou começar a fazer um plano. Aí a cara de vocês, pastor, demorou, né? Demorou. O significado da nossa vida. Então o livro de Provérbios, ele é riquíssimo nesse sentido. E eu gosto de pintar, né? Muitas vezes a gente está falando, conversando, né? Algumas pessoas próximas a mim começam a conversar e essa pessoa fala assim: meu amor, você gostaria que eu pintasse para você? Sim, eu prefiro que você pinte para mim aquilo que você está querendo me ensinar para mim. Enfim, e aí eu entendo que Provérbios é como se fosse a base, né? A estrutura, os fundamentos da vida de todo ser humano. Se você quer realmente
né, desfrutar, viver, provar dessas bênçãos do Senhor, enfim, todas as Escrituras, realmente é algo que vai tratar, né, os fundamentos, né, a base da vida do ser humano. Tá? E quando fala em fundamentos, nós estamos falando em princípios. Tá? Essa imagem remete ao quê? Remete a algo que talvez não esteja tanto em moda, né, pastor? Eu não queria encarar essa imagem como moda. Tudo bem? Mas eu queria encarar, eu queria entender que é um princípio isso aí. É um relacionamento, né, conjugal, matrimonial entre, né, dois seres humanos, um homem e uma mulher. Algo instituído por Deus. Por Deus, Ele estabeleceu essa instituição. Tá? E existe um princípio, existe um fundamento, existe uma regra para que essa dinâmica possa ser realmente debaixo do guarda-chuva, vamos dizer assim, de Deus, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre esse princípio, sobre essa dinâmica chamada matrimônio. E quando você então medita em Provérbios, né? Em Provérbios 18, 22, nos fala assim o quê? Quem encontra uma esposa, encontra logo o quê? Algo excelente. Posso ouvir um glória a Deus dos homens? Os homens que constituíram, né, um casamento, um matrimônio, né, em Cristo Jesus, você pode dizer sim, eu recebi uma bênção do Senhor? Posso ouvir um amém dos homens? Opa, olha, estou gostando, já nós estamos deixando ser um pouco histórico, tradicional, já pisando o pezinho, né, na questão do avivamento aqui. Glória a Deus, amém. Porque a palavra de Deus é um princípio de Deus. Quem encontra uma esposa, encontra algo que? Meia boca. É isso? O texto de Provérbios fala o quê? Algo excelente. É uma dádiva, é um presente. Por que você, a pessoa fala, Manabo, Gessé, você é casado com a Márcia? Sim, por quê? Eu sou um cara que tem um conteúdo. Mas Manabo, você, na verdade, não merece a Márcia. Ele fala, não, é graça, é bênção de Deus sobre a minha vida. Eu sou o que sou hoje, pela graça, misericórdia de Deus, mas também porque Deus constituiu algo de excelência, de bênção sobre a minha vida. Amém? Então, se você está percebendo que o seu casamento está assim, se aposse. Comece a regar o seu coração, o seu relacionamento e buscar dessa bênção, desse princípio e dessa promessa. Como cristão e dentro do cristianismo, não tem como nós não lidarmos com respeito à questão do pecado. É o pecado, é a transgressão voluntária da lei de Deus. Você se tornou rebelde, então você deu as costas para a voz, a orientação de Deus, e você começa a fazer aquilo que bem entende, acha, e aí então você peca e sofre as consequências. E o que Provérbios então nos orienta com respeito ao princípio do pecado? Hoje nós falamos que o mundo é o mundo do relativismo. Não, pastor, isso não é pecado. O pastor está muito assim, muito extremo. Você é muito radical, pastor. Enfim, a Bíblia é muito radical. Radical significa o quê? Que tem raiz, que tem profundidade, que está na rocha. Amém? Como eu lido com o pecado hoje em dia? Como a sociedade, o mundo, esse sistema lida com o pecado? Relativismo. Qual o princípio? Provérbios 28, 13 nos fala, olha a pérola de Salomão aqui. Quem esconde os seus pecados não prospera. Olha só como que isso é diabólico, né? Tem gente que acha que a gente pode ir colocando as coisas debaixo do tapete.
E vai indo, vai indo. Isso é um engano diabólico. Porque a palavra de Deus fala que esconde os seus pecados não prospera. Mas quem o quê? Confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. Que princípio desafiador, que princípio libertador, curador e restaurador das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, da igreja. Amém? Esse princípio é um princípio que eu preciso cuidar muito, né? O que está escrito lá mesmo? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É o princípio que eu preciso me cuidar e me policiar. Eu compartilhei uma vez com vocês, né, de uma experiência que eu tive numa igreja, num outro ministério passado, e Deus usa as pequenas coisas. E uma criança ministrou o meu coração com essa expressão: você fala demais. Uma criança de colo, no final do culto, e eu conversando com o pai dessa criança. Essa criança estava com a cabecinha deitada no ombro do pai. Depois de ter conversado acho que uns 30 segundos, essa criança levanta a fronte, a cabeça e olha profundamente, me fuzilou, olhou assim: você fala demais, e abaixou a cabeça. Deus usa os pequeninos para ministrar o meu coração. Eu, Gessé. Não sei, talvez a esposa que fala, mas para mim são as crianças. Então esse provérbio nos fala o quê? Provérbios 13, 3. Quem controla a língua terá o quê? Vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Eu creio que falar é importante, né? Tem aquele provérbio, né? O pessoal fala assim, que entrou mudo, saiu calado. Paga para falar, né? Enfim, tem esses provérbios seculares aí. Há momentos sim para nós falarmos, expressarmos a nossa razão, o nosso entendimento, os nossos sentimentos. Você tem que falar do seu sentimento. Homens, você fala dos seus sentimentos para sua esposa? Pastor, ela sabe nada. Você precisa falar. Amém, homens? Mulheres, na grande maioria, uma porcentagem grande, elas têm uma necessidade, vamos dizer assim, né, de falar por dia em torno de 3.000 palavras, acho que assim diz Google. Mas talvez você não se enquadre essa estatística. Você, mulher, você precisa abrir o seu coração. A gente está casado há 56 anos, ele já sabe nada. Você, mulher, precisa abrir o coração, das suas inquietações, dos seus temores. Você precisa abrir o coração. Amém? Então, os extremos são complicados. E por fim, pessoal, isso aqui é só a introdução, tá? Posso ouvir um glória a Deus? O senhorio de Cristo em nossas vidas. Olha que princípio. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão de quê? Bem-sucedidos. Né? É aquela questão, né? Que Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. Né? Consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, queridos, quando fala no livro de Provérbios, nós estamos falando de princípios, de verdades que vão nortear a nossa vida para que assim possamos estar debaixo desse guarda-chuva chamado o quê? Bênção. Bênção, né? E aí eu digo, já olhando para o texto, né, de Provérbios 1, né, de 1 a 5, né, vamos abrir então, como introdução nesta manhã,
Provérbios 1. Aqui eu queria só ressaltar essa questão. É dirigida para quem? Quando se fala no livro de Provérbios, né? É dirigido para quem? Provérbios 1, de 1 a 5. Na minha versão está assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino de bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4: para dar aos simples prudência, ao jovem conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquirir habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, nesse primeiro capítulo, que a gente pode entender, né? Provérbios é um livro que tem como objetivo, como público-alvo, né? Para os sábios. Aí você pode, talvez, chegar ao seu coração e dizer assim: puxa, eu já tenho uma boa caminhada na fé, eu já me considero um sábio. Amém? Eu já me considero um conhecedor da palavra de Deus. Amém? E é importante, com o decorrer da nossa jornada cristã, você precisa sim ter o conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia nos fala então que você está caminhando em sabedoria, isto é, em maturidade de caráter. Tá? E aqui então, Provérbios, né, ele tira essa questão, né, e inclui todos nós aqui. Aquele que está iniciando a jornada na fé e aquele que tem uma longa jornada na fé. O Provérbios tem o seu lugar na nossa cabeça e no nosso coração. Amém? Isso é muito belo, porque a palavra de Deus, ela se revela, ela se renova. Você pode ter lido aquele mesmo texto inúmeras vezes, mas ela vai ressaltar ao seu coração. É a palavra de Deus. Amém? Então, por isso, o destinatário desse livro é para os ingênuos, para os jovens e para o sábio. Tudo bem? Então que você possa ter esse coração. Puxa, eu estou começando a minha fé cristã. É para você. Você fala: eu sou muito jovem ainda, tal. É para você. Já tenho 50 anos de cristianismo. O pastor está trabalhando sobre essa série, então esses 3 finais de semana eu não vou vir, porque já atingi a maturidade da minha sabedoria. Não. Ouça o sábio e cresça em prudência. Deus tem algo para se revelar em você ainda, meu querido. Amém? Vamos lá então. Quantos desejam sabedoria? Com certeza. Nessas várias áreas que nós colocamos. Então, o temor de Deus, a submissão à vontade de Deus, é o segredo. Tá? É o segredo, é o caminho. Tá? Quantos nós estamos dispostos a percorrer esse caminho do temor a Deus? De se lançar, como a dirigente diz, sair do barco e realmente, em obediência à voz dele, caminharmos e decidirmos em questões das nossas vidas. E por fim, então, eu queria então, nesta manhã, rapidamente conversar nesse livro de Provérbios 3, em que é nesse capítulo que a gente vai estar trabalhando sobre essa questão da bênção, sabedoria e obediência cristã. Tá? Provérbios 3, de 1 a 3, fala assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Esta é a bênção que Deus quer derramar sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês. Bênção da longevidade e a bênção da paz. Amém? Graças a Deus que na nossa igreja nós temos pessoas com essa longevidade. Amém? Muito bom.
o Takeshi-san, né? Que mais? O pastor Manabo, né? O senhor Wanderson, Dona Juliana, que mais aqui? Dona Olga. Queridos, isso é uma bênção. A palavra de Deus nos fala, né? Porque quando nós temos um coração alinhado na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, o texto nos está dizendo, é uma promessa, aumentarão os teus dias. E a estatística diz, né, quantos dos jovens têm perdido, né, a vida por tantas coisas. Por quê? Porque com certeza o que tem regido a vida desses jovens não é a sabedoria. E essa falta de sabedoria tem destruído esta geração. Geração Nutella. É isso, Caio? Geração Nutella. Não, não estou dizendo que você é jovem, tá? Mas é isso que diz, né? Geração Nutella. No que consiste isto? Então eu entendo que bênção é algo da natureza de Deus. A gente percebe desde a criação, se estende até os dias de hoje. Bênção então é um presente, é um favor imerecido, é uma dádiva que Deus deseja dar sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, com respeito a essa questão da longevidade, com respeito à paz que excede todo entendimento, que tem guardado, né, as nossas vidas e os nossos corações. Em Gênesis 1, 28, a gente percebe, né? Então Deus o quê? Abençoou e disse, sejam férteis e multiplicam, encham e governem a terra. Deus é um Deus que desde a criação, né, determinou esta questão da bênção sobre a sua criação, sobre as nossas vidas. E a gente, querido, amada igreja, nós precisamos ser que nem talvez João, né, em 3 João 1, 2, ele declara, né, a um dos seus líderes, falando, amado, acima de tudo faço votos para a tua o quê? Prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Como é importante, né, nós estarmos declarando, né, bênção também sobre a vida, né, das pessoas que estão ao nosso derredor. Quantos de nós desejamos sim essa bênção sobre as nossas vidas? E a grande questão é quantos de nós, né, temos feito as nossas decisões e escolhas nessa questão da instrução, né? Nessa questão, numa outra versão fala mandamentos, leis de Deus. Pintei novamente esse princípio, né? Eu creio que essa junção, né, de nós meditarmos na palavra do Senhor, de nós meditarmos na lei, nos mandamentos do Senhor, e termos um coração alinhado, né, nesses princípios, então vem como consequência essa questão da bênção, né? Só uma questão de informação. Quando você fala assim, lei e mandamento, com certeza o autor, quando estava tratando sobre essa questão da lei e mandamento, será que o autor estava pensando no Velho e Novo Testamento? Não, né? Quando o autor, né, compartilhou, né, esse texto aqui, esse princípio, estava se falando de lei, os mandamentos, isto é a Torá, o Pentateuco, que resume no quê? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então essa é a lei. E diante dessa lei, né, hoje nós podemos, né, abrir no Google e procurar conhecer um pouco, né, a raiz, o verbo, o tempo, o contexto daquele texto que foi escrito. Será que naquela época tinha? Não, né? Como que é que as pessoas interpretavam? Aí surgiram a categoria, a classe dos doutores da lei, os fariseus, os escribas. Então esses homens é que esmeravam
para fazer essa interpretação, né, da Torá, desse livro. Então, quando se fala assim, medite na lei do Senhor, para nós hoje, vamos dizer que é fácil, amém? É fácil. Mas naquela época, né, desde pequenininho, as crianças já tinham que estudar a Torá. Vocês lembram quando os pais de Jesus levaram, né, lá para Jerusalém, né? E aí na volta Jesus se perdeu. E aí os pais retornaram e encontraram Jesus na lan house. É isso? Encontrou Jesus aonde? No templo. Ele tinha quantos anos? 22 anos. Não, 12 anos. Então, na época, né, uma criança já tinha um entendimento, né, da lei. E tanto é que Jesus, aquele garotinho de 12 anos, estava o quê? Com os doutores da lei, tete a tete, debatendo sobre a lei. E essas crianças com 12 anos se destacavam, então eles iriam para a escola, iam seguir algum líder espiritual que venha a ser, que ia interpretar. E existiam duas escolas, né? São o que de uma escola chamada Hillel. Essa escola desses homens, elas tinham um jeito de interpretar, assim, voltado mais com uma base de piedade e de amor, né? E uma outra escola chamada Shammai. Era uma escola de homens, né, que tinham como regra, né, essa questão do legalismo e a questão do literal. Está escrito, e tanto é que, lembra quando algumas pessoas chegaram e questionaram a Jesus Cristo. Esta mulher foi pega em adultério. A lei nos diz que quem for pego em adultério deve ser o quê? Apedrejado. Essa interpretação, para nós hoje, é do grupo dos Hillel ou Shammai? Será? Com certeza. Era um grupo dos legalistas. Do olho a olho, dente por dente. Com isso eu queria dizer, queridos, de que hoje nós vivemos no tempo da bênção de Deus, da graça de Deus. Quando, né, Deus nos fala assim, né, o meu prazer é estar na casa do Senhor e meditar na sua lei de dia e de noite. Nossa, que privilégio, queridos, que privilégio, né? Deus te predestinou para estar vivendo nessa época da graça. Que bênção, que bênção. Então, com isso, queridos, quando essa palavra de Deus nos fala assim que você precisa trazer à memória, né, os ensinos do Senhor, lembre-se disso. Lembre-se disso. Nós vivemos num tempo em que nós temos o auxílio da terceira pessoa da Trindade. Que bênção, amém? Ninguém de nós precisamos recorrer aos doutores da lei dos dias de hoje. E o Espírito Santo de Deus, com certeza, o Paracleto vai te ajudar, né? Te instruir, né? Te capacitar. Amém? E aí eu finalizo dizendo que todos nós desejamos ter sabedoria, mas Tiago 3, 13 a 18 nos fala que existem dois tipos de sabedoria. A primeira é terrena, animal e demoníaca, versículo 15. E a outra sabedoria que vem do alto. Eu creio que a sabedoria terrena, animal e demoníaca, nós não precisamos ficar comentando. É só você ligar a televisão, você já percebe, né, o que é. Mas eu queria só reforçar nesta manhã, de que eu e você, né, que nós não venhamos a desistir, né,
de sermos uma geração, né, de homens e mulheres que têm a sabedoria do alto. Amém? E aí então, que são essas: pura, pacífica, indulgente, tratável, plena misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Uau! Tiago então nos desafia nesta manhã a nós mergulharmos mais e mais na lei, no mandamento, na palavra de Deus, de termos um relacionamento com o Senhor, tá? Para que eu possa me despir, né, da sabedoria, da trajetória da minha vida, de tantas influências, experiências que eu tive, e me revestir dessa sabedoria que é pura, pacífica, indulgente, tratável, de plena misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Queridos, isso não é utopia. Isso pode ser realidade nas nossas vidas, amém? Isso tem sido realidade em muitas de nossas famílias, né? O desafio que Deus quer nesta manhã, para nós pensarmos e refletirmos aqui: que áreas de nossas vidas que não estão fundamentados nos princípios de Deus ainda? Pensa um pouco. Que área, né, do meu coração que ainda a sabedoria de Deus não está presente? Pensa. E aí a gente precisa então decidir, pela sabedoria do alto, no meditar da palavra de Deus. Amém? Não existe outro caminho. Pastor, poderia me dar uma outra alternativa? Eu gostaria, mas a palavra de Deus não dá outra alternativa. Se você deseja ter a bênção de Deus, a gente precisa ter essa sabedoria, a gente precisa ter essa submissão, esse temor, essa obediência. E assim, Deus vai derramar bênção sem medida sobre essas realidades que precisam ainda do toque de Deus, da cura de Deus, da libertação de Deus. E somente a verdade. Conhecereis a verdade, e essa verdade nos libertará. Somente a verdade, a palavra de Deus, tem esse poder. Essa imagem de 5 segundos falou muito ao meu coração. E não sei se isso vai chegar ao seu coração, mas é um exemplo, pelo menos o que eu entendi, no sentido o quão é significante, o quão é importante essa questão de meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não consiste somente em ler, né? De responder perguntas teológicas. Você deve conhecer pessoas que respondem as perguntas, amém? Isso é importante. Mas a questão não é simplesmente responder as perguntas teológicas, mas até que ponto essas verdades têm feito com que o meu olhar, né, se encontra com o olhar de Cristo. Até que ponto o meu coração se alinha com o coração de Cristo. E esse clipe então me ajudou a entender isto. Quando somos observados pelo Senhor e esse olhar atinge o nosso olhar, como isso me dá segurança,
quando isso me dá, como foi falado hoje, me dá ousadia, me dá intrepidez em enfrentar esta vida, com coragem, em sabedoria. Ok? Isso é relacionamento. Você não é mais um na multidão ou na plateia. Nosso Deus é um Deus que quer, através das Escrituras, ter esse encontro. E esse encontro não é de nós levarmos uma lista, né, de coisas que talvez Deus deixou de prestar atenção na sua vida e você, como filho, fala assim: pai, você não está percebendo os meus anseios, a minha dor, o meu sofrimento, então está aqui a minha lista. Eu creio que na nossa relação com Deus, com a palavra de Deus, existe essa conexão, sim, mas não podemos parar somente nisso. Mas que o nosso meditar na palavra de Deus possa ser simplesmente de nos assentarmos em torno de uma fogueira e saber que a presença de Deus ressurreto é real e autêntico, está lá. Só basta um olhar. E talvez o Espírito Santo de Deus, ele possa fazer algumas perguntas para você somente. Ele não vai dizer assim: eu estou percebendo, você não fez isso, aquilo, você tinha prometido, né, no culto passado, no último retiro, você não fez isso. Talvez, se o Espírito Santo de Deus nos dirigir alguma palavra aos nossos corações, às nossas vidas, talvez ele possa fazer uma pergunta do tipo: Jessé, você me ama? Talvez ele pode fazer por 3 vezes essa pergunta, porque todos nós estamos em construção, amém? Ele talvez possa perguntar novamente: Jessé, você me ama? Jessé, você me ama? Todos nós desejamos essa sabedoria de Deus, amém? Todos desejamos essa bênção de Deus. E com certeza essas bênçãos são decorrentes, mesmo diante dessa vida louca, onde a gente fica preocupando e tal, você vê a face do Pai e Ele te olha. E esse olhar é suficiente e constrange o seu coração. Você pode acenar: estou aqui, Pai. E você continua a sua jornada. Mas se faz necessário, nesse palco, na vida, né, você ter esses momentos, né, seja em comunidade, mas principalmente no nosso quarto secreto. Então, que Deus abençoe, que Deus te dê coragem e que você possa decidir a ser uma mulher, um homem, que apesar da correria, você possa ter esse encontro no meio da semana. O olhar com o olhar. E nesse olhar você se sentir seguro. Vamos ficar de pé. E eu creio que essa canção, Rompendo em Fé, é uma canção que nos desafia nesta manhã. E essa nossa fé está pautada, essa nossa fé está embasada na rocha que é Jesus Cristo. Então nós somos uma geração que precisamos cada vez mais exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Amém?
enquanto essa canção é ministrada, né? Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo de Deus sondar o seu coração nesta manhã, e áreas em que você percebe que a sabedoria de Deus não é realidade. Então confesse, peça misericórdia, né? E decida, né, em mergulhar mais e mais neste olhar desse bom pastor, desse supremo pastor que deseja tremendamente te abençoar. Amém? Cada vez Deus, o Senhor conhece o meu coração, o coração da tua igreja. E nessa manhã, sim, estamos dizendo, sim, Senhor, eu quero ter uma vida regada pelas tuas bênçãos. Eu quero um toque do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre os meus relacionamentos. Eu preciso da tua paz, que excede todo entendimento nos meus relacionamentos, Senhor, ó Pai. Mas o Senhor nos sussurra, o Senhor nos orienta, o Senhor fala de uma maneira muito especial a cada um de nós, dizendo, filho amado teu, você precisa ter a sabedoria do alto, você precisa ter o entendimento do alto, você precisa de me conhecer mais, você precisa pensar mais nas coisas do alto, não das coisas terrenas, porque as coisas terrenas são mundanas, são demoníacas, e te corrompem, que te destroem a sua vida. Mas a sabedoria do alto, ela é tremenda. Ela restaura a nossa alma, ela resgata a dignidade, a hombridade do ser humano. Nós nos tornamos pessoas melhores. Derrama, oh Deus, dessa urgência a começar do meu coração, que sejamos como crianças, desesperados diante desse grande palco que é esse mundo, que tem destruído áreas das nossas vidas, mas nesta manhã o Senhor nos chamou para uma restauração, para uma libertação, e nos convida, e simplesmente Ele nos diz, Jessé, você me ama? Que todos nesta manhã possamos ter essa particularidade, essa pessoalidade de um Deus, sim, comunitário, mas de um Deus
pessoal, do Deus do secreto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém. Amém.